Amém, irmãos? Graças a Deus. Que o Senhor possa nos ajudar com esse tempo. Estamos, de minha parte, a gente vai encerrar hoje pela manhã. Deixar o irmão Francisco encerrar a noite, um tempo um pouco maior. E nós possamos gastar esses 40 ou 50 minutos tentando compreender aquilo que nos falta sobre essa importância, né, das Escrituras. O Senhor, Ele tem nas Escrituras, como nós temos tentado colocar, a sua palavra final para os assuntos que Ele pretende tratar. Muitas vezes nós erramos, alguns por inocência, outros por descuido, descaso com as Escrituras, por acreditar que aonde Deus colocou um ponto final, fechou o assunto, a gente acredita que tem mais alguma coisa para ser dita. Ou até mesmo em coisas que o Senhor não quis, porque não achou necessário falar, a gente quer dar nossa opinião sobre isso. Então, hoje pela manhã, encerrando essa parte de por que isso é importante para os dias atuais, nós queremos ler o Salmo 119, versículo 105 que o Davi trouxe. Depois vamos ler outra porção e voltamos para o slide. Salmo 119, verso 105. Depois nós vamos para 2 Timóteo, capítulo 3. Leiamos. Versículo muito conhecido, mas de uma importância para esse momento salutar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Irmãos, não é novidade para ninguém que nós vivemos em um mundo que está em trevas. Um mundo que no último seminário de importância educacional que eu participei, ele estava vários grupos de educação, Sistema UNO, Sistema Koch, Sartre Koch, Sistema que o Ari de Sá usa. Os maiores sistemas de educação que o Brasil tem estavam lá reunidos dando treinamento para professores. E fui convidado na época, isso faz uns 3 anos, um representante do MEC. E o rapaz do MEC subiu e disse assim: desde que eu cheguei no evento, que me perguntam qual é o caminho que a educação no Brasil vai tomar. Deixa eu dizer qual é a nossa resposta. Nós não sabemos. Nós não temos a menor ideia do que fazer com a educação no Brasil. Cada um está tentando fazer alguma coisa. Essa é a grande verdade. Então o mundo não sabe para onde vai. Ele não sabe. Ora ele acredita que é isso, vamos usar a pedagogia do Piaget, vamos usar a pedagogia do Vygotsky, do Montessori, e vamos usando, e cada um vai tomando um caminho e não sabe. Ele não sabe para onde eles vão. Quais os filósofos que deram certo? Esses aqui. Não, mas eu acho que é aqueles. Então você usa esses que eu vou usar aqueles. Então, vamos lá. O representante da maior autoridade do MEC disse que não tem caminho para a educação. O Brasil não tem. Não sabe para onde vai. Cada um vai fazendo o que acha que é certo. Não, eu acredito que a educação vai dar certo assim. Então a minha escola vai fazer dessa forma. Por quê? Porque eles não têm rumo. Eles têm possibilidades, posições, interpretações do que eles acham que deu certo não sei aonde, e o Brasil copia. Deu certo não sei o que na Austrália, então traz para cá, vamos fazer. Os Estados Unidos faz essa escola integral que está sendo feita no Nordeste e aqui no Nordeste todo, não é só aqui não, Salvador e
em muitos aspectos mal feita, de qualquer jeito, os meninos em espaços. Nos Estados Unidos tem espaços minúsculos, sem quadras, sem banheiro, muitas vezes para tomar banho, sem nada, a escola integral. Então, eles não sabem. É por isso que nós precisamos bater nessa mesma tecla de que a Bíblia é o único livro que a sociedade deveria olhar, porque ela sabe para onde você precisa olhar, o que você precisa fazer. Ela é luz. Agora, o que o salmista diz é que ela é lâmpada para os meus pés. Então, assim, quando eu, em qualquer que seja o caminho, qualquer que seja a proposta de vida que eu tenha, seja ela no meio profissional, educacional, criação de filhos, ou seja qual for, eu preciso de luz nesse assunto. Como vou me conduzir? Qual é a luz que vai me guiar na minha resposta, no meu caminhar? Isso é indagação que quase todos nós fazemos todo dia. Eu tenho que tomar uma decisão sobre o assunto tal. Qual a luz que vai me guiar? Não é o Piaget, nem o Vygotsky, nem o filósofo onde tal. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Amém? Ela precisa me guiar. Ela precisa me dar um norte. Nós vamos ler a carta de Paulo a Timóteo e tentar perceber de forma bem breve, antes do slide, como aqueles homens que não tomarem o caminho das Escrituras agem, diferente do que Paulo está dizendo para Timóteo. Mas o meu proceder é esse aqui. Então é muito simples nós tentarmos entender o proceder de quem não tem a palavra. É o que você está vendo lá fora. Eles não têm luz, eles se batem. O número, né, a gente estava, eu acho que os irmãos viram na internet, uma das maiores autoridades, inclusive foi o Francisco que publicou e eu republiquei, uma das maiores autoridades que falava sobre a questão de gênero no mundo, disse: não, eu enganei vocês, eu deturpei, adulterei a pesquisa para chegar a essas conclusões. O mundo anda segundo essas coisas. O número de pessoas que têm caminhado por essa questão de mudança de sexo e tal, e tem se suicidado, ou tem tentado voltar, mas não consegue mais, é absurdo. Por quê? Porque não tem luz para caminhar. Agora estão tentando voltar e não tem como. Muitos não conseguem. Estão perdidos. Então as Escrituras, ela precisa ser um norte. Eu lembro de um pecador que morava na nossa rua, em Sergipe ainda, e a gente saía às vezes para a reunião da igreja, e uma certa vez retornando à noite, ela chamou para a gente, sentou ali na calçada e conversando. Aí ele olhou assim, uma palavra muito simples, não foi nada demais não. Ele olhou e o leite já tinha entrado, e na época a gente não tinha nem Pablo ainda. Ele olhou e disse assim: eu acho tão bonito os cristãos, porque vocês vivem como quem sabe para onde vai. Acho legal. Vocês vivem como pessoas decididas. Faz isso, vai. Eu não tenho certeza de quase nada na minha vida. Então, irmãos, as pessoas, elas ao menos olhando para nós, não pode nos ver, penso eu, como pessoas desbaratinadas que não sabem o que vai fazer. Não sabem como cria os filhos, não sabem como vive a vida, não sabem de nada, tendo um livro dessa dimensão na nossa mão. Por quê? Porque ele é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mas o mundo não vive dessa forma, e se alguns de nós não vivemos dessa forma, nós podemos tomar um caminho que Paulo vai advertir Timóteo. 1 Timóteo, 2 Timóteo 3. Algumas Bíblias têm uma epígrafe, um títulozinho aí que é Os males e as corrupções dos últimos dias. Então, antes de ler isso aí, é para que você compreenda que
mais do que nunca, a Bíblia é um livro que nós precisamos ler com vontade e por necessidade para os últimos dias. Paulo diz a Timóteo o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão. E eu queria que você visse essa lista aqui de homens que não conhecem essa luz, ou não vivem segundo essa luz. Porque Paulo está escrevendo para Timóteo, alertando ele. Pode ser a igreja do Senhor, pode ser um irmão que nasceu de novo, sim, pode. Mas tem um livro lá embaixo, ou numa cômoda, ou guardado, ou anda com ele de vez em quando, mas não permite que essa luz seja lâmpada para os seus pés. Então ele vai dar uma relação que nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, e o que o irmão Francisco chamava a atenção ontem, desobediente aos pais, não tem conhecimento de Deus, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Muitos de nós, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Que prazeres? Imagine aí o futebol. Não leve isso só para questões sexuais, mais amigo de tudo do que de Deus. Ele gasta até 2 horas vendo uma série ou um filme bom que ele goste, mas 50 minutos aqui de palavra é um suplício. É com muito esforço. Deus queira que acabe para eu ir embora, não aguento mais isso. Mas o filme de 2 horas é uma maravilha. Eu não estou criticando o filme, porque eu gosto de filme, eu gosto. Mas nós não podemos ser mais amigos do prazeres do que de Deus. Amém? Por quê? Porque a Bíblia é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mas Paulo está alertando Timóteo: cuidado, Timóteo, porque nos últimos dias essa relação é perigosa. E ele continua dizendo no versículo 5: tendo forma de piedade. Parece cristão, parece piedoso, aparentemente ele caminha como, mas negando-lhe entretanto a eficácia. Nessa minha tradução tem o poder. E Paulo completa o versículo 5 dando um conselho a mais: foge também destes. A Bíblia para esses aqui é só de enfeite. Aparentemente a roupa, o andado, ele até escuta o louvor, ele até fala algumas coisinhas, mas não é amigo de Deus. Ele até fala, mas a vida dele nega isso. Diz que é amigo de Deus, mas o seu falar é outro, a sua conduta é outra. Deixa aí, Timóteo, foge. Não perde teu tempo com isso, porque não tem a Bíblia como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Versículo 6: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzindo de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Uma das coisas que mais é necessário entendermos desses pequenos 4 compartilhados sobre a Bíblia é que a Bíblia é a verdade. Se qualquer coisa que te disseram a respeito de qualquer assunto, a Bíblia tem uma opinião diferente, fique com a Bíblia, não tenha dúvidas. Não há outra verdade, não há quem possa se contrapor às Escrituras. Irmão, a Bíblia diz isso, mas eu ouvi um filme lá, ou eu vi não sei o que, ou eu li um livreto, ouvi um filósofo, seja lá quem for, ou meu professor disse algo que disse isso. Não! Você não precisa considerar algo que a Bíblia não disse. A Bíblia é a verdade, e ponto. Não perca seu tempo com aquilo, não percamos o nosso tempo com aquilo que nós não precisamos perder.
Eu lembro que o irmão Francisco, quando esteve em Valença, entrou na sala de um amigo nosso que tem bastantes livros, e o irmão, muito alegre, disse assim: irmão Francisco, eu comprei vários livros, e esse aqui... Aí o irmão Francisco deu uma olhada assim e disse assim: essa parte aqui, se eu lhe aconselhei, me perdoe, eu não perderia mais tempo comprando. O semblante do irmão caiu, disse: oh, meu Deus, gastei tanto tempo lendo o que não precisava. A gente muitas vezes gasta muito tempo com o que não precisa, irmão. Amém? E os tempos estão abreviados. Se nós tivermos mais tempo para gastar, gastemos primeiro com as Escrituras. Nós não temos tanto tempo assim. A vida da maioria dos irmãos, assim como a minha, é apertada. São dias de trabalho, coisas para fazer. O dia 8, 9, 10. Tem dias que eu dou aula. Tem dias que a minha carga horária é 12 horas. Eu saio 6 da manhã de casa, chego 8 da noite. Então a nossa carga horária é pesada para sustentar o mínimo muitas vezes que nós precisamos. Então aquele tempo que nós reservamos para o Senhor precisa ser gasto com qualidade. Com qualidade. No mínimo com qualidade, senão nós não vamos ter uma vida um pouco mais saudável. Tem que ter qualidade. E ele coloca ainda para Timóteo. Esse versículo 7, irmãos, fala muito que aprende sempre e jamais podem achegar ao conhecimento da verdade. Aprende de tudo. Conheço isso, conheço aquilo, mas não chegam ao conhecimento da verdade. A verdade é as Escrituras. Na continuidade ele diz assim, versículo 8: e de modo que o Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Se existe um livro, irmãos, eu não sei se você terá essa experiência ou se você já teve. Se existe um livro que a educação rejeita, que a faculdade, você vai ter a triste experiência de falar dele e ser rejeitado, é a Bíblia. Eu nunca falei da Bíblia em sala de aula para não ter uma resistência tremenda. Em sala de professores, abaixo eu citar a Bíblia, tem 5 ou 6 para falar contra. Não perdem tempo, estão preparados, armados. Só querem uma oportunidade para desfazer, para diminuir. E você precisa conhecer esse livro, porque senão você não vai aguentar. Eu não lembro uma vez que eu citei a Bíblia apenas para ajudar em alguma coisa no âmbito de professores, para que isso não fosse o suficiente para iniciar uma confusão, para no mínimo me chamarem de antiquado ou conservador. Por quê? Porque eles resistem à verdade. Irmão, mas isso precisa alegrar o teu coração. Sabe por quê? Porque é sinal que você tem a verdade. Não é eles. Não é os que fizeram doutorado, mestrado, seja lá o ADO que foi. Quem tem a verdade é quem caminha com esse livro. Eles podem até não saber, eles podem até desfazer, eles podem até escrever rolos e rolos, dizendo que tudo isso aqui é mentira. Mas Paulo está dizendo para Timóteo, eles resistem ao que você diz, porque o que você diz é verdade. Então é nesse aspecto que nós temos que fortalecer o nosso coração. E na continuidade ele diz, versículo 9: eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez a todos é evidente, como também aconteceu com a daqueles. James e Jambres foi avante? Não. Irmãos, eu não sei o quanto você já leu de história da igreja. Se um dia puder e tiver mais tempo, leia algum livro. Tem bons livros de história da igreja. Se puder, eu posso até te dar uns nomes. O irmão Francisco também pode, outros irmãos. Tem livros saudáveis sobre a história da igreja. Você vai ficar impressionado com o tanto de gente que se levantou contra essa verdade e ficou pelo caminho. Amém? Ficaram pelo caminho. Por quê? Porque esse livro é a verdade. Tanto de gente que se levantou, que fez, que mandou queimar o livro, que mandou rasgar, que desfez, que escreveu tratados científicos, mas esse livro continua sendo a verdade. Os homens não conseguem diminuir em nada o que as Escrituras dizem. Está lá, autêntico.
Só que Paulo dá um conselho para Timóteo, que antes do slide eu queria ler para mim e para você. Paulo diz o seguinte, para os últimos dias, e nós não temos como conseguir o que nós vamos ler agora em 2 Timóteo 3,10, se o Espírito Santo não nos aproximar da luz, e a luz é a palavra. Versículo 3,10, Paulo diz: tu, porém, receba essa palavra pessoal, para mim e para você. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. A Bíblia, quando nos traz luz, quando nós caminhamos nela como devemos, aquilo que nós precisamos para enfrentar tudo aquilo que ele disse lá em cima, a Bíblia produzirá ao caminharmos perto das Escrituras. Timóteo está colocando aqui, Paulo está dizendo: Timóteo, tu que caminha perto de mim. Nós não caminhamos perto de Paulo, irmãos, caminhamos perto de quem? Do Senhor. Nós que caminhamos perto do Senhor, da sua palavra. Sabe aquela palavra que nós ouvimos alguns dias na Assembleia? Você vai ter irmãos que vão se conformar com aquilo que iniciou ali, mas nós queremos mais um pouco, nós queremos estar perto do Senhor. E perto do Senhor é com as Escrituras. E perto do Senhor, lendo as Escrituras, o que é que isso vai produzir em nós? Vai produzir em nós um bom procedimento diante desse mundo. Vai produzir em nós um propósito de vida que muitos não têm. Muitos se matam simplesmente por não ter propósito de nada. Mas a luz para o meu caminho produz propósito, produz fé, produz longanimidade, amor, e o que nós ouvimos também há uns dias atrás aí, essas Escrituras produzirá em nós perseverança. Amados, sem nos aproximarmos disso, tudo ficará um pouco mais difícil, mas nós estamos caminhando para que tudo aquilo que Paulo disse a Timóteo lá em cima, de homens que viraram as costas para as Escrituras e para o Senhor, não nos alcance, que nós possamos andar perto do Senhor, próximo dele. Ontem nós lemos esse slide dizendo o seguinte: o fato é que, por procederem de Deus, as Escrituras reivindicam atributos divinos. Nós falamos isso em que sentido? Este livro, que para muitas pessoas é um livro qualquer, nós lemos aqui ontem uma palavra do Lutero dizendo que quando você lê as Escrituras, parafraseando o que Lutero disse, quando você abre esse livro, quando você ler esse livro, precisa ter para você a mesma importância que teve Deus falar com Moisés no monte. Aqui você ouve o Senhor fala com você. Nós às vezes achamos que isso são duas coisas desassociáveis, distantes. Mas Moisés conversava com o Senhor no monte, como eu queria ter. Não, você tem o Senhor falando no mesmo nível. As Escrituras estão aí para isso, não é humana. E nós lemos lá o Salmo 19, versículo 7 ao 9. E nós queremos citar algumas coisas. Uma delas, depois você pode pegar o slide, uma possível resposta para as Escrituras. As Escrituras são palavra de Deus porque Jesus confirmou a autoridade da Bíblia? Sim. Mateus 5,18, João 10,35. Muitas vezes, a referência às Escrituras, disse ele: não lestes? Quando você passar pelo Novo Testamento, que você observar o Senhor dizendo: não leste nas Escrituras? Esses textos, ao analisarmos ele com mais cuidado, serve para o Senhor referendar o que estava escrito. Não leste lá? O nosso irmão falou ontem pelo Espírito um fato tremendo sobre a mulher que seria apedrejada. Pegaram o texto, jogaram para o Senhor, e o Senhor conhecia, mas eles esqueceram que aquele texto foi o próprio Senhor que fez. Amém? Aqueles homens não tinham ideia realmente com o que estavam falando. Quem criou aquele texto lá atrás foi o Senhor. O Senhor conhecia muito bem aquilo. Não seria pego de surpresa por seres humanos que não tinham a menor ideia daquilo.
Mas é interessante você ler, já que nós estamos esses dias reforçando isso. Quando o Senhor Jesus disse não lestes, Ele está dizendo que está escrito lá, foi eu que escrevi, confiem. Na continuidade, nós vemos outro, Jesus afirmou a autoridade dos apóstolos. Ele prometeu enviar o Espírito Santo, o qual os guiaria para revelar toda a verdade. Está lá em João 14, 26 e outros textos mais. Eu estou adiantando. Enviou os apóstolos com a missão a lhes servirem como porta-voz dos representantes. Eu gosto muito dessa expressão, por quê? Porque eu gosto muito da resposta do João Batista. Quando João Batista, o Espírito faz com que ele responda: quem é você, João? João diz: eu sou a voz. Sabe, aquilo que nós falamos não pode ou não deve ser de nós mesmos. Os apóstolos não falaram de si. O que você lê nos evangelhos não são homens falando deles mesmos. Então o que nós temos que compreender é que aquilo que é colocado da nossa boca para os demais é a palavra do Senhor. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado, irmão, ao dizer o Senhor disse, ao dizer que isso é palavra do Senhor. É por isso que eu fico vendo às vezes alguns irmãos descuidados, irresponsáveis ou maldosos, dizendo que o Senhor disse quando Ele não disse nada daquilo. Tomar muito cuidado. Mas o Senhor referendou aqueles que estavam lá, os apóstolos e todos os demais, como nós lemos em Atos e outros textos lá na frente. Os próprios apóstolos afirmaram ter recebido a sua mensagem por revelação de Deus. Nós temos lá Paulo aos Efésios, Tessalonicenses, em Coríntios. Nós já tocamos nisso. Paulo de forma nenhuma queria dizer que aquilo era deles. Podemos identificar 3 argumentos desde que o cânon foi fechado que buscam usurpar a autoridade dos escritos sagrados. Aí nós vamos colocar alguns aqui, irmãos, mas eu queria colocar, depois você vai ler, eu já expliquei que isso aqui no escuro fica complicado. Nós temos 3 argumentos que nós vamos colocar. Tem ali o Talmud, depois os irmãos vão ver, que é uma interpretação do Novo Testamento, é um comentário. E vale a pena parar nesse pequeno slide e falar disso. Por quê? Porque muitas vezes nós damos mais importância a comentários da Bíblia do que a Bíblia. Foi nisso que se perderam os judeus. Criaram o Talmud, que era uma interpretação do que a Bíblia dizia, e elevaram o Talmud ao ponto máximo, ao ponto de respeitar o Talmud e esquecer do que a Bíblia dizia. Então nós precisamos voltar à Bíblia. Os comentários mas o irmão fulano de tal escreveu um bom livro comentando a Bíblia. Amém. Mas eu primeiro preciso saber o que a Bíblia diz. E aí foi um problema das Bíblias de comentário bíblico. A gente estava começando com nota de rodapé. Por quê? Porque os irmãos começaram a achar que aqueles comentários eram inspirados. Eu lembro que a primeira versão da Bíblia Pentecostal do João Ferreira de Almeida tinha lá embaixo em Gênesis, naquele texto que Deus tomou para si e ele já não era aquele homem de Deus. Embaixo tinha assim: tomar para si no hebraico quer dizer que ele morreu. Eu disse: hoje não tem nada a ver, o que esse homem escreveu aqui? Então, irmãos, pode até ter um comentário bíblico ali na nota de rodapé inspirado, pode, que o Senhor tenha dado, mas pode ter um bocado de bobagem, que não é necessário você perder tempo com aquilo. Então nós precisamos dar ênfase ao livro, à Bíblia, né? A maioria dos irmãos concordam que nós não precisamos ou não deveríamos ler comentários bíblicos sem antes aquele livro ter feito vida em nós. O irmão nunca leu Efésios, aí ele vai lá, lê um versículo de Efésios, eu não entendi não, deixa eu ver o que é que o Edson diz, ou o fulano de tal. Não, irmão, vamos primeiro ler e reler e deixar que o Espírito fale um pouco mais. Depois você pode até, irmãos, se existe uma coisa, por experiência própria e de alguns irmãos que eu conheço, que é maravilhosa na edificação da nossa fé, é quando você se dedica a um livro e você lê aquele livro e você lê, e o Senhor começa a te dar algumas coisas. E quando eu digo te dá, aí não dá para o irmão, não dá para quem lê as Escrituras, o Espírito Santo te dá. Não duvide disso. O Espírito Santo está ali te dizendo algumas coisas.
Aí assim, como é alegre quando você escreve, aí você lê aquele versículo, o Senhor te deu alguma coisa, você escreve, aí lá depois você vai ler um comentário e aquele irmão está comentando exatamente o que você percebeu. Ô irmão, quantas eu dei glória a Deus dentro do quarto? Disse amém, é isso mesmo. É bom, porque você percebe que o Espírito sai. Você lê outro irmão, aí esse irmão diz algo parecido e o outro diz: ô Senhor, o Senhor está me levando no caminho bom, é isso mesmo? É lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra, não o Talmud, não os comentários do fulano de tal. É a tua palavra. Senão nós podemos cair em erro. E nessa confusão que nós temos de questões, uma delas que nós colocamos aqui é que nós temos 3 problemas que podem tirar a autoridade da Bíblia. Um deles é a tradição. A tradição ela dá uma ênfase. Aí o Senhor fazendo uma crítica à tradição. A tradição, nós precisaríamos pegar essa palavra em alguns outros textos bíblicos, mas de forma bem resumida o que é? É você elevar algo acima do que as Escrituras diz e viver por isso. O Senhor Jesus diz: em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceito de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhe ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes. O Senhor Jesus, quando vai levar a palavra do Pai ou fala nas sinagogas, o que normalmente vem contra ele são as tradições. Ah, mas na tradição está assim. E o Senhor: sim, mas e as Escrituras? Essas tradições, elas são problemas quando elas estão acima, elas retiram a autoridade da Bíblia. A tradição fica mais autoritária do que o que as Escrituras dizem. E os irmãos aqui que tiveram a experiência em denominações, em outros locais, podem perceber o quanto algumas tradições ultrapassaram a Bíblia. E tradições que têm até um fundamento em textos bíblicos, mas elas passam e sobrepujam. E se tem uma coisa aqui, irmãos, que fica claro, é que quando você segue a Bíblia, as Escrituras, a autoridade dela, você coloca toda a responsabilidade do que você faz nas mãos do Senhor. Por quê? Porque foi Ele que disse. Mas quando você faz isso pela sua mera tradição que você aprendeu de alguém que já fazia porque é assim, então você assume a responsabilidade daquilo. Então nós precisamos caminhar segundo o Senhor, e não por tradições. Não porque, não, mas tradicionalmente nós fazemos assim. Mas as Escrituras dizem o quê? Então isso é um dos perigos que nós podemos enfrentar, é dar uma ênfase exacerbada à tradição. O tradicionalismo atribui autoridade às tradições. Ele não faz isso porque a cada tradição, aqui nós sempre fizemos assim. Eu lembro que uma das tradições quebradas no Nordeste, eu já comentei com os irmãos aqui e com o Francisco, quando nós fomos reunir em um local de reunião no Nordeste de Amaralina, é um bairro em Salvador, os irmãos tinham a tradição de o partir do pão ser no cálice único. É tradição. Irmão, mas a Bíblia fala de cálice? Fala, mas tradicionalmente era um cálice só para todo mundo. Uma certa vez, antes de nós nos reunir lá, foi um outro grupo de um outro bairro reunir com esses irmãos, e esses irmãos tomavam no copinho. O que é que vamos fazer? Juntou-se os 2 presbitérios e passaram 2 domingos discutindo esse assunto, de 7 da manhã a 5 da tarde, e levanta um irmão, e levanta o outro, e a Bíblia diz isso, mas nós fazemos assim, e a tradição sempre foi assim, e o outro não, e não é. Resultado: o que é que tem lá hoje? O copão e os copinhos. Porque não tem ninguém errado, não havia erro nisso. Irmãozinho, quer tomar no cálice único? Tome. Não queria o copinho? Tome. Não fere as Escrituras, fique à vontade. Mas passou-se 2 domingos para chegar a uma conclusão dessa.
De muito, mas muito bate-boca, irmão. Muito, não foi fraco, não. E bate, e os irmãos mais velhos, mas nós não aceitamos, porque desde o início o cálice é único. E os irmãos que vêm chegando, sim, mas vocês são o corpo de Cristo, precisam abrir-se. Digo, pronto, agora vai quebrar mesmo. Então vai. Hoje está lá, se você for no local de reunião hoje, tem um cálice único lá na mesa. Os irmãos que quiserem vêm, tomam no cálice único. E tem os irmãos rodando com um copinho e uma jarra. Copinho, quem vai? Os irmãos lá, pronto, copinho. Estão lá caminhando há quase 10 anos com um copinho e com um copão. Agora tem 2 tradições. E se chegar uma terceira? Assim, irmão, mas tem irmãos que são muito apegados à tradição. Tem irmãos que ainda hoje, quando passa o copinho perto dele, eu sei que eu já tive sentado perto desse irmão, e eu não sei como isso conseguiu entrar aqui. Eu disse, irmão, mas qual o problema? Eu não sei, mas não sou dessa época. Mas a Bíblia proíbe? Não, eu não sou desse tempo. Tradicionalmente é assim. Tradição, irmão, pode nos levar ao erro, à divisão, à separação. Então vamos criar a igreja do copinho e a do copão. Não, vamos criar a igreja, vamos obedecer o que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz? É simples. Então a tradição, ela pode ser danosa se ela não se submeter às Escrituras. Ela não tem autoridade nela mesma. Ela precisa ser autorizada por quem a criou. E quem a criou é o Senhor. O Senhor pode fazer isso. Na continuidade, nós queremos colocar outro problema que podemos ter contra a autoridade bíblica: é a emoção. A tradição já é um problema, e nós temos a emoção. De forma bem rápida, frequentemente é dado um valor exagerado a intuições, a sentimento, ao convencimento subjetivo. Quando tal ênfase ocorre, facilmente esse sentimento subjetivo de convicção pessoal e interno é explicado misticamente. Irmãos, nós temos 2 exageros. Às vezes, quando a gente vê a vida da igreja, o caminhar, primeira vez que eu li um irmão sobre isso, que eu vi alguma coisa, eu e o Leonardo conversava, a ideia que nós tivemos é que a gente tinha que ser desalmado. Nós não devemos ter alma, essa alma não presta para nada, vamos desalmar. Não é nesse exagero todo, não é isso. Mas nós também não somos conduzidos por nossas emoções. Há um equilíbrio. O problema que o irmão está colocando aqui, e aqui o F.F. Maia, é muito simples. Existe grupo de irmãos que caminham por emoções, por sensações. Eu senti de Deus. O que você sentiu? Isso. Por quê? Baseado em quê? Na sua emoção, no seu sentimentalismo. Eu lembro que uma certa vez eu senti de Deus uma coisa no local de reunião, e naquele dia, graças ao Senhor, não que a igreja não possa fazer isso, mas o próprio Senhor falou ao meu coração antes de eu ir falar com os irmãos do presbitério. Eu olhei, achei uma coisa muito estranha e senti de conversar sobre aquilo. Na hora do intervalo, antes do irmão da palavra aí, veio ao meu coração: mas isso incomoda você ou Deus? Eu disse: eu não sei. Aí fui tentar lembrar se existia algum texto bíblico que aquilo incomodasse o Senhor. Se não, então pode ser que me incomode, e não o Senhor. Nós temos que tomar cuidado com nossos sentimentos, que são enganosos. E se formos guiados por isso, irmãos, muito pior, muito mais difícil será a nossa caminhada. Por quê? Porque você vai querer andar por convicções subjetivas. Eu acho que é assim. Não, a tradição já é um problema se ela é levada à autoridade acima da Bíblia. E as emoções também. Tudo é no campo emotivo, tudo é um sentimento que eu tenho que ter. Eu preciso sentir. Eu lembro que uma certa vez eu estava nesse mesmo local de reunião, e nós temos o irmão Emílio lá em Salvador, que normalmente lá a bandeja sai da mesa para ir para os irmãos. Talvez pela quantidade, demora muito vir, então tem uns irmãos para estar levando lá. São mais de 200 irmãos, ou quase 200, mais, sei lá. E aí o irmão Emílio sempre se candidata para vir e servir o pão.
Aí um dia eu estava na porta da escola, onde reunia lá. Aí o irmão chegou perto de mim e disse assim: irmão, o irmão Emílio todo domingo levanta para carregar essa bandeja. Eu particularmente nunca senti de... Será que ele sente todo domingo? Eu disse: irmão, é uma questão prática, a bandeja não flutua. Ela tem que ir com alguém. Se o irmão está incomodado, que é o mesmo irmão que faz isso toda vez, se candidate. Irmão, eu posso servir? Ou irmão acha que o Espírito, a bandeja vai sair do vento e passando por nós? Então nós não somos guiados, irmão, por sentir. Nós somos guiados pelo Espírito, pelo que o Senhor nos mostra. Não é sentimentos. Eu não estou sentindo de cantar, não estou sentindo disso, não estou sentindo de ler a Bíblia. Eu não mandou ler a Bíblia, mas eu não sinto ainda de ler. Não vai sentir não, amigo. Você vai ficar sem ler, sem sentir mesmo. Pode ler. Irmão, eu queria ler a Bíblia quando me desse uma vontade tremenda, quando eu tivesse aquele desejo. Irmão, eu acho que nesses 20 e poucos anos que eu estou com o Senhor, eu conto nos dedos as vezes que eu fui ler a Bíblia com desejo. Não, mas eu olhei para ela e disse: agora eu vou ler, que eu estou amando essa Bíblia. Foram pouquíssimas vezes. Não é assim que funciona. Nem sempre. Bom será se sempre que você se aproximar da Bíblia, sempre que você vier para essa reunião do Partido do Pão, você vier cheio de gozo, de vigor, de louvor a Deus. Senhor, vou lá te adorar, vou partir o pão. É muito bom se isso acontecer todo dia. Amém. Que bom que você conseguiu dessa forma. Mas nem sempre você, na maioria das vezes, você não vai sentir nada. Você vai sentir vontade de dormir, de ficar em casa, de criar coisas para não vir para a reunião, de criar invenções para não ler. É isso que você vai sentir. Então você não deve ser guiado pelo que você sente. Tem que ser guiado pela palavra. E a palavra diz: congregai. E a palavra diz: examinar as escrituras. E a palavra diz: orai sem cessar. Pronto. A palavra não fala de... Se você sentir, ore. Se você sentir, congregue. Se você sentir, leia a palavra. Não, é para fazer. Precisa fazer. Depois você sente. Depois o Senhor reanima o teu espírito. Depois o Senhor te ajuda. Durante a palavra, irmãos já vieram doentes e foram curados. Irmãos já vieram para reuniões e foram reanimados. Irmãos já abriram a Bíblia sem ter vontade e deu vontade de ler. Agora, se você ficar na sua casca, no seu ego, em você mesmo, nos seus sentimentos, aí você não cresce. Porque, me perdoe, mas a única coisa que a maioria nós temos capacidade de sentir é nós mesmos, é o nosso próprio sentimento. Então os sentimentos, eles podem nos levar para coisas que não é autoridade bíblica, e pode ser autoridade na nossa vida, o que não é para ser. Autoridade é as escrituras, eles são autoridade. Sentimento são 3 coisas que nós colocamos que podem usurpar a autoridade bíblica. O primeiro lá, a ênfase na tradição, está errado. Uma ênfase no sentimento, está errado. E temos também a ênfase na razão, para a gente adiantar. A ênfase na razão é o ser humano ter o conhecimento. Vamos ler Romanos 1, por favor. Nós ainda temos aqui uns 10 minutos, dá para a gente ler o texto com calma. Romanos 1, verso 21. Eu acho interessante esse texto. Talvez você já leu ele fazendo outras aplicações. O que nós queremos aplicar aqui é muito simples. O que? Nós estamos falando de 3 coisas essa manhã. Primeiro, a tradição, ela precisa se submeter à autoridade da Bíblia. Então não é a tradição que me guia, são as escrituras. Emoção, eu sou um ser que me emociono, que tem um sentimento, tá? Sim, você não é um desalmado, mas não é isso que vai te guiar. Quem tem que te guiar é as escrituras. O que é que as escrituras mandam eu fazer? É isso aqui. Por mais que a minha vontade não queira, o meu sentimento diga não, mas a escritura diz para fazer, então eu vou fazer. Mas a razão também pode nos ludibriar. E antes de ler alguma coisa sobre Romanos, eu quero falar 2 coisas sobre razão e conhecimento. Existia um tempo em uma localidade que eu morei, essa eu vou resguardar o nome, que eu percebi uma coisa. Muitas vezes quando a gente vem para a vida da igreja,
e a gente começa a lidar com algumas literaturas, e os irmãos conhecem um pouco mais, e lê sobre isso, e lê sobre aquilo, e tem sim aquele evangelho um pouco mais bíblico, mais apurado, mais claro nas escrituras, com certeza. Mas muitas vezes isso, eu percebi nessa localidade, trazia para alguns irmãos uma falsa impressão de que eles eram aquilo. Tipo, como? Normalmente, não sei se você sabe, se não sabe, é uma boa notícia de um lado. Se entende que quem reúne dessa forma que nós reunimos são pessoas dadas às escrituras, são pessoas que lêem a Bíblia. Não, como é que esses irmãos reúnem? Eles reúnem conforme a restauração. Esses irmãos estudam a Bíblia, viu? Eu conheço grupos, os irmãos se dedicam. E eu percebi que esse grupo surfava nessa onda, mas não se dedicava a nada. Não tinha a menor ideia de muita coisa. Era tipo, o fulano disse, o outro disse, e você dizia assim, mas tu leu isso aonde? Ah, não sei não, o outro maninho disse. Eu li lá no livro do Stephen. Irmãos que surfavam nessa onda, mas nunca tinham lido a sua Bíblia uma vez, que seja. Então nós não podemos, irmãos, nos enganar. Nós não podemos nos enganar. Se nós de fato reunimos segundo as Escrituras, e não dizemos, mas entendemos que nós caminhamos mais próximo desse livro, nós temos que nos dar o livro. Não por glória humana, não porque queremos ser melhor do que qualquer outro grupo, mas porque entendemos que é o livro que nos guia. Esse grupo, eles começaram a fazer coisas que os outros diziam, mas eles não tinham a menor ideia. Não tinham nem se dado ao trabalho de pegar o livro e de examinar se esses textos bíblicos realmente estão na Bíblia e se essa doutrina que eles aprenderam tem consonância com as Escrituras, mas apenas seguiam. E nós, a única coisa, irmãos, que eu entendo que podemos seguir com certeza, sem duvidar, sem questionar nada, é as Escrituras. Tudo mais pode ser questionado, tudo mais pode ser interrogado, tudo mais precisa se submeter a essa Bíblia. Então, e aí eu lembro de novo aquela palavra de Paulo, quando diz: os judeus buscam sinais, emoções, algumas coisas que o Senhor pode fazer. Os gregos querem sabedoria, e muitas vezes me parece, me perdoe, aqui eu não direi que tem exemplos parecidos, porque realmente eu não vi, mas me parece que alguns desses irmãos, eles foram cooptados para reunir assim, pela sabedoria. Ah, porque tem livros altos que eu possa compreender. Não, nós não nos reunimos por causa disso. Nós não nos reunimos porque queremos ser mais sábios do que qualquer um. Nós nos reunimos por causa de Cristo e este crucificado. E esse Cristo e este crucificado está nas Escrituras, e é por isso que eu preciso me aproximar do livro. Então nós não vamos dar uma ênfase exagerada ao conhecimento qualquer e à razão. A razão, muitas vezes, irmão, ela não entende a Bíblia. Não existe racional. Por mais que nós digamos, a fé, ela é racional. É assim, crer também é pensar. Amém. Eu gosto daquele livro, interessante. Crer também é pensar. Não há problemas. Nossa fé não é irracional, mas nós somos humanos, seres finitos. Pode sim existir coisas que a nossa razão não vai alcançar o que o Senhor disse. E eu não posso querer racionalizar tudo, porque a Bíblia é maior do que a minha razão. Então nós temos que tomar cuidado, senão a razão ela toma uma proporção que não é a dela. E por que isso é perigoso? Porque Paulo vai dizer aqui que muitos, mesmo conhecendo, não dão a devida glória ao Senhor. Mesmo conhecendo. Irmãos, eu conheço irmãos que, se você vê eles falando, você vai dizer assim: meu Deus, eu nunca vi tanto conhecimento bíblico no mesmo homem. Mas a vida é uma miséria. Não dá a devida glória a Deus,
não se submete à igreja, não se submete ao presbitério, não reconhece o Senhor como Deus da vida dele, porque se reconhecesse se dobrava. Então que me adianta o conhecimento desse irmão? Nada. Infelizmente, nada. Porque se esse conhecimento não levou ele a dar glórias ao Senhor, a ter comunhão com a igreja, a tomar a sua cruz, a se dobrar aos irmãos do governo, esse conhecimento dele é vão. É vão, inútil, porque não serve nem para ele mesmo. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa razão. Temos que tomar cuidado com a gama de conhecimentos. Porque a razão, ela pode virar senhor da nossa vida. O conhecimento pode virar senhor da nossa vida. E não, senhor da nossa vida é quem está sentado no trono. Amém? E no trono só tem um, irmão: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Só ele. Então nesse conhecimento, Paulo diz, capítulo 1 de Romanos, versículo 21, o seguinte: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Eu sei que você pode olhar para isso aqui e dizer que Paulo está falando do mundo. Beleza, pode tomar isso para você. Mas glorificar o Senhor como Deus é reconhecê-lo como Senhor. Quantos irmãos têm conhecimento e não glorificam como Deus, e não reconhecem a sua autoridade, e não reconhecem o seu pastoreio, e não reconhecem o irmão como superior a si mesmo, e vive neles mesmos? Então o conhecimento não trouxe a ele uma vida adequada. Na continuidade aí, vamos ao versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Agora voltando para o contexto imediato desse versículo, é o que tem lá fora. O que é que a sabedoria humana consegue? Deturpação. O que é que o avanço humano está conseguindo? A cada ano parece que mais um país, esse ano mais um país, o Canadá agora, assumiu casamento entre homens e animais. Irmão, o nível de educação do Canadá é top. É top. Eu sei que eu já participei de algumas palestras de educação. O Canadá está lá no topozinho de educação. E eles assumiram que casar com animais não tem problema. É um absurdo, mas eles são inteligentes. Mas estudaram, fizeram faculdade nas melhores universidades americanas. Como? Porque esse conhecimento não dá glórias a Deus. Não é o conhecimento que vê o Senhor como Deus. É por isso que cabe aqui um parêntese, principalmente para os jovens que estão ali, o Arthur, os irmãos, as crianças que estão aqui que podem ouvir, e os pais também como eu. O nosso coração precisa ser para esses jovens e para as crianças que se forem se formar. Antes de qualquer coisa, eles precisam dar glórias a Deus. Se forem médicos, sejam médicos submissos ao Senhor. Forem advogados, sejam, antes de qualquer profissão. Eu gosto da expressão do Carlos, que Carlos diz assim: qualquer profissão é bico, nós somos servos do Senhor. Eu sou advogado, é um dinheirinho que você ganha, mas sua primeira profissão é ser servo do Senhor. Façamos aquilo que o Senhor permitir que façamos, mas desde que isso glorifique ao nome do Senhor. Senão não tem, irmãos, nenhuma vantagem em ser médico, em ser seja o que for que você pensou para o seu filho. A grande vantagem é se você conseguir incutir o seu filho que esse livro é a verdade. O restante ele pode, se o Senhor permitir, fazer, mas esse livro é a verdade. Na continuidade nós lemos a ênfase na razão. A heresia de Marcião, o gnosticismo, o arianismo, o docetismo, todos esses ismos são intelectuais querendo compreender a Bíblia com a razão. Não consegui, criei uma heresia. Eu não consigo calcular a cronologia, então não creio. A racionalidade humana, ela cria heresias quando ela não consegue compreender o texto. Então, se você é um irmão bem racional, e não há problema em ser isso,
submeta a sua racionalidade a Cristo, que Ele possa ajustar ela conforme a palavra, e você possa compreender, porque senão você vai virar um Marcião, ou outros mais irmãos que, por não compreender, criam heresias da Bíblia. Na continuidade, nós temos o Marcião, o Ário, outros que criaram outras coisas bem nefastas, para a gente encerrar. Mas antes de se atribuir tanta autoridade à ciência, convém considerar a sua história, quão falível e imutável é. A grande maioria dos fatos científicos dos 2 séculos atrás já foram rejeitados. Isso eu comentei lá atrás. Se você pegar um livro de ciências, eu sempre ouvi um professor me dizendo isso, se você pegar um livro de biologia de 10 anos atrás, 60% a 70% já foi mudado para agora. Então que ciência é essa que merece tanta autoridade assim? Um livro que tem que ser atualizado sempre. Não, a autoridade tem a minha Bíblia, que não tem atualização. Aí ela tem. Amém? Então não se enrole com isso na escola. O F.F. Bruce, ele colocou aqui algumas questões, depois eu passo para os irmãos para ler. Em nossos dias, a Bíblia não pode ser identificada como palavra de Deus absoluta, infalível, confiável e tem autoridade. É isso que o mundo diz. A palavra de Deus é o quê? Ela não é absoluta, ela é absoluta. Amém? A palavra de Deus, ela é falha, ela não é falha, ela é infalível, ela não erra, não abra portas para coisa diferente. A Bíblia é um livro de religião qualquer? Não. Isso são citações que você vai ouvir no dia a dia e vai ouvir na escola. A Bíblia é um livro qualquer? Não é um livro qualquer. A Bíblia é o livro de Deus, é a palavra de Deus. O cristianismo não é a única religião certa. Isso você vai ouvir toda hora. O Deus que os cristãos têm não é o único Deus verdadeiro, mas a Bíblia diz que Ele é o único Deus verdadeiro. Irmão, mas se eu disser isso, eu vou estar dizendo que a minha religião, entre aspas, é melhor do que a de todos. Amém? É. Não tenha medo não, não existe outro Deus. O Deus eterno é seu, foi te dado por graça. Mas e as outras religiões? São nada, são pagãs. Não existe Deus além do Deus que a Bíblia diz. Mas eu vou comprar uma briga se eu disser isso. É isso mesmo. Está preparado para comprar uma briga para afirmar isso? Que o único Deus verdadeiro é o da Bíblia? É isso que o Senhor está dizendo. Na continuidade, aqui, não há regras morais e ensinamentos teológicos que sejam absolutos e permanentes. O que é isso? A Bíblia trata de forma absoluta as coisas e permanente. O que foi pecado lá no Antigo Testamento vai ser pecado até o Senhor voltar. A Bíblia não muda, irmão. Amém? Não muda. Você não precisa estar preocupado. Você não pode cair. Ah, irmão, mas isso era pecado lá na época dos coríntios. Não, Deus não muda. Nele não há sombra de variação. O Senhor não disse que uma coisa é pecado, mas a depender da sociedade eu vou me adaptar àquela sociedade. Não, o que Ele disse que é pecado, Ele disse porque Ele é Deus, eterno, e Ele conhece a sociedade. É pecado e ponto. Então você não precisa discutir com quem traz algo diferente. Você precisa crer no livro. Encerrando, nós temos algumas coisas. Por que confiar? Eu coloquei algumas. Por que confiar na Bíblia? Coloquei algumas coisas aqui. As reivindicações dos autores do Antigo Testamento e do Novo. Existe uma coisa muito linda, se você precisar. Eu, mais novo convertido que eu sou hoje, eu fiz e ajudou muito na minha fé. Antes da Bíblia, com esse assunto ser lançado, o que é? Eu peguei todas as profecias do Antigo Testamento, escrevi e procurei o cumprimento delas no Novo. Irmão, você não sabe o quanto isso edifica a sua fé. Um exercício simples. O Senhor disse isso aqui em Zacarias e cumpriu aqui em Mateus. O Senhor disse isso aqui em Isaías e cumpriu aqui. E você vai pegando o que Ele disse, o que Ele cumpriu, e você vai somatizando a tua fé e vendo que a Bíblia, ela é minuciosa até no jumentinho. Em tudo, que a Bíblia é a verdade. Amém? O testemunho de Jesus Cristo é suficiente? É. As evidências que existem. Existe uma linha da ciência chamada design inteligente. Foi até um assunto lá na oficina teológica do nosso irmão.
E esse design inteligente, alguns que caminham, dizem assim, não existe Deus, mas algo criou tudo isso. Há algo que comanda essas coisas todas. É o homem se dobrando um pouco. A supremacia da Bíblia é a eficácia, a harmonia, o seu alvo e tudo mais que nós podemos confiar. Alimente-se das Escrituras, nela temos alimento para chegarmos à vida eterna. Faça um estudo das profecias, é o que eu acabei de colocar. Irmãos, nós vamos parar aqui para o tempo. Que os irmãos possam, nessas breves 4 reuniões que nós tivemos, que os irmãos possam pedir graça ao Senhor, assim como eu também, para nós fortalecermos a visão que nós temos da Bíblia, o quanto nós amamos e temos ela como certeza. Amém? Amém. Vamos orar, vai ter um pequeno intervalo, e aí o irmão Francisco já vai estar junto com o irmão Samuel e ver como é que vai fazer. Amém? Senhor, nos ajude. Amém. Nós precisamos do Teu Espírito para que essa verdade única não saia do nosso coração. A Tua palavra é a verdade. Amém. Senhor, se havia dúvidas ou qualquer tipo de pensamento contrário no coração de qualquer irmão, que o Senhor possa ter limpado pela palavra nesses dias. O Senhor possa lavar pela palavra nesses dias. Te agradecemos por a oportunidade desses dias poder falar aos irmãos sobre a importância das Escrituras, sobre a sua historicidade, sobre a sua confecção, mas muito mais sobre a sua importância nos dias atuais. Damos graça, nos ajude nesse intervalo e no retorno, em nome de Jesus. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus.